Salve galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Uma ótima noite a todos nós corintianos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz. Estamos aqui hoje para falar da vitória surpreendente do Corinthians contra ninguém menos, ninguém mais do que o líder do campeonato, o Botafogo. Aquele time que poucas equipes venceram, o Corinthians. Isso mesmo, o Corinthians do nosso querido Vanderlei Luxemburgo conseguiu vencer hoje pelo placar de 1-0 na Neoquímica Arena. Um jogo diferente, um jogo que poucos esperavam esse resultado no final, mas que me fez muito feliz. Muito feliz. O desempenho talvez não tanto, mas o placar é espetacular. Eu não contava com esses 3 pontos hoje, mas são 3 pontos importantíssimos. Afinal de contas, nos afasta um pouquinho mais da zona do rebaixamento. Agora a gente colocou uma boa quantidade de times entre o primeiro da zona do rebaixamento e nós, e faz com que agora o time consiga focar tudo no próximo jogo de terça-feira pela Sul-Americana contra o Fortaleza. Rapaziada, eu tô feliz demais, mano, porque a gente venceu um jogo que ninguém esperava, cara. Todo mundo já, todo mundo que eu falo de outras torcidas já contava que esse jogo era derrota. E a gente foi lá e bateu no Botafogo, venceu 1-0. 1-0 é goleada. 1-0 é goleada. Eu vivo tendo essa conversa com um amigo meu, que ele vira e fala: vocês corintianos são um torcedor que comemora 1-0. Eu gosto, eu sou santista, meu time tem que ir pra cima. Eu gosto de time que faz 3, 4. Eu falo, e no final das contas, 1-0, 4, 3, 5, 70-0 dá quantos pontos? Dá 3 pontos no fim das contas. Então, rapaziada, se o Corinthians vencer todo o jogo de 1-0 até o final do campeonato, eu tô muito feliz. Eu amo 1-0. E esse placar de hoje foi espetacular, foi sensacional. O placar. O placar é uma delícia. Agora vamos dormir na 10ª colocação. É pouco ainda, mas já tá bom. Vamos torcer agora para as coisas melhorarem. Antes de mais nada, antes da gente falar do jogo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Povo, vocês fazem o canal crescer. Deixa o like que o vídeo chega a mais pessoas. É graças a vocês que esse canal tá crescendo, que esse canal tá aumentando. Eu tô meio perdido assim porque eu tô feliz. Eu tô muito feliz porque essa vitória me alegrou. Essa vitória me deixou bem feliz mesmo. Falar do jogo, não tem como, gente. Não tem como falar de Corinthians e Botafogo hoje sem falar do lance crucial, do lance que definiu praticamente a partida. Lance aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o lateral esquerdo deles, o Marçal, é expulso numa jogada que eu diria até que meio infantil. Uma jogada na nossa defesa, no nosso campo de defesa, uma bola que fica pingando. O Pedro, que entrou como titular hoje, o ponto, o garoto Pedro, foi na bola com o Marçal, ele levanta o pé, o Pedro, chuta a bola e o Marçal vem por cima solando. No primeiro momento, vou ser sincero com vocês, no primeiro momento eu achei que era uma falta. Quando tem a falta, eu falo, opa, 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 que isso? Ei, doidão, tá maluco? Dá falta, juiz, dá amarelo. Você tá doido, o cara quer matar nosso jogador. Mas no primeiro momento, ao vivo ali, eu pensei que era uma falta apenas para amarelo. Porque na minha concepção, o Pedro tinha tirado a bola e o Marçal ou tinha chutado o pé do Pedro, ou tinha chegado um pouco mais por cima, mas nada demais. Só que quando tem o primeiro replay, a gente já vê que não foi bem assim. Não tem como, cara. No primeiro replay já mostra que ele chega atrasado e chega solando. Aí você vai mudando os ângulos da jogada e coloca um elemento que é importantíssimo nesses lances e que muda totalmente a sua visão, que é a câmera lenta. Não tem como o VAR chamar o juiz ir lá e não expulsar. Não tem como. Foi um lance duro, um lance que, tendo o VAR ali para auxiliar, tem que expulsar. Se é um jogo que não tem VAR, eu não condenaria o árbitro em campo de ter dado amarelo, porque para mim no primeiro momento também era uma falta para amarelo. Mas quando você olha o VAR, não tem como não dizer que aquilo é para vermelho, cara. Foi uma falta duríssima, perigosíssima, porque se é um lance que a bola não tá no ar, tá no solo e ele entra daquele jeito, aquilo ali pode gerar uma lesão gravíssima no atleta. Então, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Botafogo tem um jogador expulso. E aí aquela partida que até os 20 minutos estava uma partida estudada das duas equipes,
uma partida meio que igual, ela muda totalmente. Porque aí, com um a menos, o Botafogo se fecha e entrega a bola para o Corinthians. E aí gera um problema terrível para o Corinthians, que é criar, propor jogo. O Corinthians não consegue propor jogo. As pessoas vão vir aqui e vão falar, pô, mas tá repetitivo, pô, você fala sempre a mesma coisa, pô, sempre as mesmas críticas. Porque se você vê o jogo do Corinthians e você não tá vendo esses mesmos problemas, cara, alguma coisa tá acontecendo de errado, velho. Não que eu seja o dono da razão, mas hoje foi um jogo que escancarou tudo aquilo que eu reclamo do Luxemburgo. Se não tudo, grande parte. O Corinthians jogou praticamente 70, 80 minutos com um jogador a mais e durante grande parte desse período teve extrema dificuldade para criar jogadas. O primeiro tempo, então, foi absurdo, que o Corinthians jogou dos 20 até o final do primeiro tempo, com um a mais, e praticamente parecia que quem estava com um jogador a mais era o Botafogo, porque o Corinthians tinha a posse de bola. Desculpa, gente, que esse barulhinho aí é o barulho da bateria, mas enfim. O Corinthians tinha a bola, mas não criava nada. O Corinthians foi a campo com um meio-campo com Moscardo, Maicon e Rojas centralizado, Pedro aberto de um lado, Yuri centralizado e o Wesley aberto do lado esquerdo. Tirando o Pedro e o Wesley, que tentaram na jogada individual, no drible, mas que pecam, eles pecam bastante na finalização da jogada. Na hora de dar aquele passe, na hora de fazer um cruzamento, na hora de chutar no gol, eles pecam. Tirando eles, não teve outro jogador que chamou o jogo, que criou a jogada, que abriu. O Rojas tentou alguns chutes de fora da área, mas chutes que não levaram perigo nenhum. Então o primeiro tempo do Corinthians foi muito fraco, porque o Botafogo falou, cara, tô a bola aí, mano, eu vou explorar os contra-ataques. É o que eu posso propor agora de jogo, eu tô com um a menos. E o Corinthians teve a posse de bola, mas não conseguiu criar chances efetivas de gol. Tava claro que faltava um cara naquele time. Faltava uma cabeça pensante, um cérebro, um cara para achar os passes. Esse cara é o Renato Augusto. No intervalo, o Luxemburgo coloca não só o Renato, mas o Fagner, o perninha do Fagner, e o time melhora. Ele tira Moscardo, que tinha tomado amarelo, e ele tira o Veríssimo para colocar o Fagner de lateral direito e puxar o Bruno Mendes para a defesa. A defesa hoje teve Bidu e Gil, junto com Veríssimo e Bruno Mendes. O time melhora, não tinha como, porque o Botafogo continua com aquela mesma proposta de se fechar, proposta de recuar, proposta de explorar os contra-ataques. Só que agora você tinha Renato, Roas e até o Maicon ali trabalhando pelo meio. Você tinha o pouco que o Fagner oferece hoje pelo lado direito e você tinha um pouco do Bidu pelo lado esquerdo. O time melhora, começa a criar mais chances e a bola começa a circular mais perto da área. Isso era óbvio. Com o Renato Augusto você tem mais jogadas, não tem como. Ele é um cara mais cerebral. Ele é um cara que vai te trazer jogadas e essa bola circulando mais perto da área com mais perigo. Os garotos começam a cair de rendimento, né? Porque eles começaram as jogadas deles já não funcionavam mais. Eis que ele entra com Romero e Mosquito. Isso no decorrer do segundo tempo. Eu, na hora, critiquei a entrada do Romero, mas enfim, minutos depois, ele acha um passe pro Bidu, um passe bem do quadrado, né? Que a bola quase sai, o Bidu salva uma bola de sair na linha de fundo, o Bidu faz um cruzamento e o Gil aparece do nada na área, numa bola de linha de fundo, testa pro chão, cabeçada perfeita. O goleiro dos caras fazem uma defesaça, mano. Esse goleiro é um baita goleiro, defende uma bola. Cara, se fosse praticamente qualquer outro goleiro teria saído o gol, mas ele fez uma defesaça. Só que a bola sobra no pé do Gil de novo, que aí enche o canudo, aí estufa a rede e abre o placar. Um resultado que naquele momento era muito mais do que merecido. Afinal de contas, o Botafogo abdicava de propor o jogo, abdicava de qualquer coisa que fosse relacionada a ter a posse de bola, e o Corinthians dominava. O Corinthians tinha a bola, o Corinthians trabalhava essa bola, tentava criar pelo menos, tinha o controle total da posse de bola e o gol era mais do que merecido. Faltava um ajuste, faltava um encaixe. Encaixe esse que se resume a ter um Renato Augusto dentro de campo. Você vê que quando o Renato Augusto está dentro de campo, a jogada trabalha, a jogada flui, a jogada tem criação. É por isso que eu reclamo tanto do Vanderlei, porque você vê que se tira o Renato Augusto do time, o time do Vanderlei não é nada, não propõe jogo. E até quando o Renato Augusto está em campo, se você não tiver o Renato Augusto numa boa partida, tentando, fazendo a bola circular, o time não tem triangulações, o time não tem variações. Mas enfim, deve ter gente que gosta do Vanderlei e acha que isso é bacana, que o time está bem.
o jogo continua e mais pro final do jogo a gente termina a partida tomando pressão do Botafogo com 1 a mais. A partir do momento que entra o Diego Costa começa a levar muita dificuldade pro time do Corinthians. Tem um lance que me irritou muito do Fagner, que o Fagner tava pendurado. E o Fagner faz uma falta bizarra na linha de fundo, quase dentro da área, mano. É uma falta meio linha de fundo, saindo do campo. O Diego Costa pisa na bola e o Fagner passa lotado. Faz uma falta bizarra, uma falta que leva muito perigo pra gente. E pior, que fez o Fagner tomar um amarelo, que coincidentemente tira ele do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é um clássico contra o São Paulo. Fagner que entrou mal de novo, aparentemente na minha visão pesado. Não dá pra defender o Fagner, cara. Aparentemente nem vontade de jogar o Fagner tem. Não sei se vocês gostam do Fagner, eu já gostei muito, mas hoje tá difícil de apoiar ele. Mas enfim, o Corinthians termina o jogo tomando pressão, goleiro indo pra área, faltas e escanteios alguns no final do jogo. O Cássio começa a se tornar um cara importante com defesas em sequência e no final das contas o Corinthians vence por 1 a 0, mas um jogo que no finalzinho foi uma pressão ali que eu achei meio desnecessária. Era um momento de ter mais a bola, algo que o Corinthians fez muito depois que abriu o placar, mas no finalzinho, naqueles minutos finais, tomou uma pressão que não precisava. Podia ter evitado isso. Mas enfim, o mais importante, vencemos, né? Vencemos um jogo que era muito difícil, um jogo onde a gente não contava com esses pontos, com esses 3 pontos, um jogo onde o empate estava de excelente tamanho. O que fica agora é talvez entender que os moleques dá para insistir um pouco mais com eles, é talvez ver esse Rojas jogando pelo meio, dar um incentivo a mais para o Moscardo, que vem caindo de produção nesses últimos jogos. O Veríssimo, pô, é titular. O Bidu hoje achei que foi menos mal do que o Fábio Santos, então é pensar para ele no próximo jogo. Mas enfim, o time, de um modo geral, foi uma nota 5, 6, na minha opinião, porque teve muita dificuldade para criar o jogo, para propor o jogo, numa partida que a gente jogou com 1 a mais. Mas no fim, vencemos e é isso que importa. A outra coisa que eu queria falar foi o Corinthians estreou terceira camisa em homenagem à democracia corintiana, né, as diretas já, uma camisa amarela, uma camisa que eu achei bacana, achei bonita, já deu para ver que a torcida comprou a ideia, porque tinha bastante delas no estádio, enfim. Como terceira camisa, acho muito bom. Terceira camisa para mim, na minha opinião, é camisa para vender. É camisa que tem que sair do padrão. Afinal de contas, é uma camisa que o Corinthians vai usar hoje e dificilmente vai usar novamente. É assim que o Corinthians faz com as terceiras camisas dele. Então eu gostei. Bacana, remete a uma parte da nossa história, uma parte da história do Brasil, e o Corinthians está ligado com isso. O Corinthians é isso. O Corinthians é a história do Brasil e a democracia corintiana é um marco na nossa história. Rapaziada, é isso. Vencemos, subimos na tabela, demos uma respirada e agora vamos com tudo para terça-feira contra Fortaleza. Tem que entrar concentrado, tem que entrar focado e vamos torcer para que as individualidades apareçam e que com essas individualidades a gente vença os jogos. Um abraço a todos vocês que chegaram até aqui, uma ótima noite, um ótimo final de semana, muito obrigado e vai Corinthians!